Quem sou eu na adversidade? Quem é a Renata quando a adversidade chega sobre a minha vida? Você na adversidade. E interessante que no domingo, pensando nessa palavra, no domingo seguinte, depois do sábado, o pastor ministra um tema assim, como vencer em tempo de crise. Tudo a ver. Quem somos nós na adversidade? Como vencer num tempo de crise? E ele leu o Salmo 46 e nos dando a arma para vencer em tempos de crise, porque nós temos que estar preparados com antecedência. A gente não pode começar a orar e jejuar e começar a buscar a Deus e ler a palavra quando a gente está vivendo a crise. E eu falei, mas parece que o pastor vai ministrar a palavra do tema que o Senhor me deu. Mas não, porque Deus usa cada um de uma maneira. Deus usa o pastor de uma maneira única e Ele me usa de outra maneira. Porque todos nós somos diferentes. Ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um tem um talento específico diante do Senhor. Amém? Então o tema é, quem sou eu na adversidade? A maioria de nós, por sermos cristãos, temos a tendência de dizer que na adversidade vamos vencer, que vai dar tudo certo e que estamos prontos para o que der e vier. Mas na realidade, realmente não é assim. Mateus 26, a partir do 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse, ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, Ele é o maior exemplo para que a gente possa seguir em tempos de adversidades. Pedro, na hora que ele estava tudo bem ali com Jesus, Pedro e os discípulos, ele começou a falar, quando Jesus começa a falar que aquele momento ia chegar, do tempo da crucificação, que ele ia morrer naquela cruz e que ele ia ressuscitar ao 3º dia, Pedro foi um dos primeiros a brigar, falando, que isso, Senhor? Eu sou capaz de morrer por você. E eu queria que nós voltássemos aqui um pouquinho, porque eu quero ler essa passagem. Está aqui em Mateus 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante,
Tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Interessante que aqui não foi só Pedro, né, que negou Jesus, mas todos os discípulos falaram que seria capaz de morrer com Jesus naquela cruz. Irmãos, muitos de nós, né, antes de chegar à adversidade da vida, nós falamos: eu estou pronto para isso, eu estou pronto para o que der e vier, eu estou preparada para as lutas que vão vir, né? Eu conheço o Deus que eu sirvo, o Senhor que está comigo é maior do que todas as provações, e falamos mil coisas, e eu na minha caminhada, eu tenho o quê? Eu tenho 25 anos que eu caminho com Jesus. Certa vez aqui, houve uma grande perseguição com os imigrantes que atravessaram pelo México, pais que estavam com os filhos na escola, e eles conseguiam, o ICE conseguiu o endereço dos pais, e iam até a casa dos pais, e quando eles estavam chegando do trabalho, eles pegavam o pai, a mãe e levavam preso. Eu não sei se vocês viveram isso aqui na igreja, mas nós vivemos no ministério que a gente estava ali. E eu me lembro que o pastor virou para os irmãos e falou: vocês precisam esconder, vocês não podem estar no lugar que vocês estão. E eu lembro que uma das irmãs que estava lá virou e falou assim: eu estou pronta para passar pelo que tiver que passar. Porque muitas vezes nós nos emocionamos muito quando a gente acaba de ouvir uma mensagem, quando a gente acaba de ser ministrado, a gente sai da presença de Deus como a Superman, né, a super mulher, falando: não, agora vai ser diferente, eu vou fazer as coisas acontecer. Quando nós passamos por luta e tribulações, e Deus nos, né, a gente tem uma experiência ali, a gente sai dali declarando que Deus é maior na nossa vida, muitas vezes, mas na hora que a adversidade vem, quem realmente nós somos? E eu me lembro que aquela irmã, ela não obedeceu, ela continuou na casa dela. O que aconteceu? O ICE bateu lá na porta dela e levou ela presa. E aquela irmã foi deportada, infelizmente. E, infelizmente, na época eu acompanhava ela assim, né, nas redes sociais, ela se desviou. E foi algo muito triste. Interessante que a palavra fala em Provérbios assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente, quando vê o perigo, ele se esconde. Porque, sabe por quê, irmãos? A primeira coisa que eu quero falar dentro da história que nós lembramos sobre o sacrifício de Jesus no Getsemane, porque o tema hoje é a história de Jesus quando ele começa a passar a maior provação, quando se inicia a maior provação da vida dele. Foi ali no Getsemane. Então, quem sou eu quando eu estou vivendo a adversidade? Uma coisa que eu tenho que aprender, número 1, que nós precisamos saber: nós não somos super-heróis. Você é a super mulher e você não é o super homem. Interessante que Jesus, ele foi um exemplo disso para nós. Se o próprio Jesus sofreu, se o próprio Jesus reconheceu ele na humanidade dele, que ele precisava de pessoas perto dele para interceder por ele, quem somos nós? Para achar que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Quando na realidade a adversidade vem, a luta vem, é aí que manifesta quem somos. Se verdadeiramente temos guardado a palavra, se verdadeiramente temos reconhecido a nossa fragilidade diante das perseguições e diante das lutas que passamos. É um tempo o qual nós temos liberdade para chorar. Eu fico muito triste quando um pai vira para o filho e fala assim, para o filho homem, né? Homem não chora. Isso não existe. Isso é criar filhos insensíveis. Criar pessoas frias. Que não pode chorar o luto, que não pode chorar a dor e que não pode sofrer na hora da angústia. Nós servimos um Deus que foi um exemplo na humanidade, porque não havia hipocrisia na vida de Jesus e não pode haver hipocrisia na nossa vida. Independente que você ou eu temos um título,
Nós somos humanos. Nós muitas vezes nos desgastamos emocionalmente. Claro que não se compara tudo aquilo que Jesus viveu com aquilo que nós temos vivido. Os seus 3 discípulos estavam ali na presença do Senhor, no verso 36 e 37, eu quero ler novamente. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, aos 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Em outra passagem da Bíblia, mostra claramente que era Pedro, Tiago e João que estavam com ele. Eram os seus amigos íntimos, o qual ele tinha liberdade. Nós podemos amar a muitos, amar a todos, né? Nós podemos amar muitas pessoas, mas porém, aqueles que você vai abrir seu coração, que você vai chorar na hora da dor, esses são poucos. Porque nem todo mundo está preparado para entender a tua dor. E ali ele chama, olha interessante que Jesus, ele como filho de Deus, ele entristeceu-se e angustiou-se. Às vezes, quando estamos vivendo uma tristeza na nossa alma e uma angústia na nossa alma, a gente fica sem entender, mas por que, Senhor, que eu estou passando essa angústia, essa tristeza? É algo tão pequeno, e por que isso está tirando a minha paz dessa maneira? Irmãos, apesar de Jesus viver dentro de nós, através do Espírito Santo, nós sofremos, nós nos angustiamos, nós choramos, nós muitas vezes não entendemos o processo, porque o processo da adversidade muitas vezes ele é doloroso, ele é difícil, e Jesus na humanidade ele nos entende completamente, porque ele é sempre um exemplo e um espelho para nós. Então sim, você pode às vezes falar, não, eu quero ficar nesse quarto, eu não quero ver ninguém, porque isso faz parte do ser humano, e tem gente que acha que é melhor, ou que às vezes é só ele que passa essas angústias, essas aflições, que ninguém mais passa, que ele é o sempre que está sofrendo, que está lutando, e que ninguém mais sente dor. Mas todos nós sofremos. Então disse Jesus para eles, para os 3 discípulos: Jesus, o Filho de Deus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quem já teve vontade de morrer aqui? Que o seu dia jamais existisse. É difícil levantar a mão, não é? Mas na hora da dor, do sofrimento, muitas das vezes a gente não tem vontade nem de viver. Tamanha a solidão, o deserto, a angústia. Este foi o sentimento de Jesus. Jesus entende completamente quando alguém está depressivo, quando alguém está angustiado e quando alguém está sofrendo. Então, o primeiro passo para que a gente possa saber quem somos na adversidade, né? Manifestar quem verdadeiramente nós somos, para que a gente possa fazer a diferença na adversidade, falar, opa, espera lá, eu sou livre para me chorar, para me ter esse tempo na presença de Deus, eu preciso repor as minhas energias, eu preciso parar um pouco, eu preciso descansar, né, pastor? Porque às vezes pessoas cansam, e como cansam, que tem hora que a gente tem vontade de não falar com ninguém, de não levantar da cama aquele dia. Não é verdade? Porque somos humanos. E Jesus foi humano e ele não escondeu essa humanidade dele. Ele não quis aparecer para os discípulos, ser o super-herói, ou falar, não, está tudo bem, estou sofrendo, eu vou passar. Nada disso. Ele abriu, ele se expôs. O meu coração, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quer dizer, me ajuda. Vigia. Porque está doloroso, está difícil. Eu preciso de alguém perto. É tão bom na hora da dor você ter alguém ali, né, que você possa contar, que está ali intercedendo por você. Irmãos, nós não podemos deixar nesses últimos dias o nosso coração se esfriar e se compadecer pelo próximo.
Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Então faça uma autoanálise, quem é você no tempo da adversidade. Se você está mostrando ser uma coisa que você não é, se você está fingindo ser uma coisa que você não é, até mesmo para os seus filhos. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que pedir perdão para os seus filhos, peça perdão, para que vocês venham gerar neles pessoas sensíveis, que não tem vergonha porque você é uma mãe, você é um pai, que não tem vergonha de falar, filha, eu errei com você, me perdoe. E você vai gerar filhos que têm a capacidade de pedir perdão para quem quer que seja. Mas muitas vezes nós achamos, não, porque conhecemos a palavra, seguimos a Jesus, não podemos mostrar as nossas fraquezas. Então nós precisamos ter consciência que não somos super-heróis, que nos cansamos, precisamos de alguém que ore por nós, que ore pelas nossas vidas. Não ter vergonha de falar, fulano, vem aqui, ora por mim. Eu já passei situações que eu já me choquei de orar por uma pessoa que era líder, pastor, e essa pessoa falar, não ore por mim. Porque as pessoas, você tem que orar pelas pessoas, não por mim. Isso me chocou. Porque não queria mostrar a sua fraqueza, que precisa e depende da oração do outro. Porque às vezes falamos coisas que na realidade nós não somos. Porque nós ainda estamos neste corpo humano. E Jesus, o que é mais maravilhoso em Jesus, é que Ele sofreu. E Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente quando você está no deserto, o que você está vivendo. Ele sabe exatamente do teu choro, da sua dor, de muitas vezes não entender o processo que você está vivendo, de muitas vezes questionar e não conseguir ouvir a voz de Deus. Uma resposta de quem quer que seja. Quantas vezes não nos sentimos assim, Senhor, me fale alguma coisa. E às vezes o silêncio está ali. Mas quando o silêncio está, não quer dizer que a ausência do Senhor está. Era necessário Jesus sentir aquilo que Ele estava sentindo. A segunda coisa que nós aprendemos no Getsêmani com Jesus, para que quando a adversidade vier sobre a nossa vida, a gente não venha tentar lutar naquele exato momento, porque é tudo que você preparou antes. Para que você tenha liberdade de chorar, de sofrer, de reconhecer que você depende completamente da graça de Deus. A segunda coisa, eu vou orar segundo a vontade do Pai. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é melhor para nossas vidas. A luta de Jesus aqui não era somente por causa da morte física na cruz, porque Jesus, como Deus, Ele já sabia de tudo, pois sempre falava com seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição, mas era principalmente porque Ele ia experimentar o cálice da ira de Deus que viria sobre Ele, levando todo o pecado da humanidade. O problema seria o cálice. Você tem uma noção o que é isso? Você tomar o pecado da humanidade inteira sobre você, porque Deus é santo e Ele não combina com o pecado. E aquele era o momento da ira de Deus contra a maldição, contra o pecado. E Jesus teria que tomar sobre Ele. Então nós não temos noção da dor e do sacrifício de Jesus. É interessante que, eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando você ora por alguém que está com depressão, ou com espírito de morte, ou de suicídio, alguma coisa assim, você passa a sentir as mesmas coisas que a pessoa está sentindo. Você começa a sentir depressão ali, você começa a sentir angústia, você começa a sentir desejo de morrer, tamanho... É quando você intercede, quando você paga o preço por alguém e entra na brecha por alguém, você passa a sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Eu sei porque eu lido muito com pessoas com depressão, porque eu tive depressão e ainda tive síndrome do pânico.
E para a glória de Deus, porque a palavra de Deus fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu nunca mais sofri de depressão. Eu fui completamente liberta. Então Deus é um Deus que faz grandes coisas, mas viver um processo com aquela pessoa que está passando por isso não é algo fácil. Agora você imagina, eu estou falando de imagina o cálice que Jesus tomou, tomando o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. Bem, no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez morrer na cruz, eu até dou conta. As pessoas me cuspirem, me xingarem, me chicotearem, ainda vai. Mas esse cálice, Senhor, já não é um pouco demais? Eu ainda ter que tomar esse cálice. Eu ainda ter que sentir a tua ausência. Um segundo sequer, um minuto, sem a tua presença é melhor a morte. É verdade ou não é? Estar fora da presença de Deus é preferível morrer. Porque não há lugar mais seguro, não há melhor lugar que possamos estar do que na presença do nosso Deus. Então, não importa o que você esteja passando, procure sempre saber, Pai, essa é da tua vontade, porque eu quero isso. Eu já vivi situação e falei com Deus, Deus, eu quero isso. Isso é tudo que eu quero, Senhor, para mim. Que a vontade minha era de falar, Senhor, eu não queria nem que o Senhor intrometesse nisso. Mas o temor de Deus tem que estar além dos nossos desejos e anseios. E precisamos orar e falar, Senhor, esse é o meu desejo, é isso que eu quero. Mas essa é a vontade do Senhor para a minha vida. Esse é o projeto que o Senhor tem na minha vida, porque ainda que eu vou sofrer, ainda que vai ser doloroso, eu abro mão, porque importa agradar e fazer a tua vontade, Senhor. Ainda que eu não entenda que na minha mente limitada, o que eu quero agora é isso, prefiro que a tua vontade seja soberana sobre a minha vida. Então precisamos pedir a vontade de Deus sobre todas as coisas. E este é um momento muito difícil. É um momento que Jesus também, como homem, viveu. Passa de mim esse cálice. Eu quero que o Senhor passe, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua. Jesus ali, mais uma vez, ele estava renunciando, como homem, à vontade dele, para fazer a vontade do Pai. E olha que coisa maravilhosa. Valeu a pena o sacrifício, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, passou, irmãos. Então eu quero falar para você, essa luta que você está passando, essa provação que você está passando, essa perseguição que você está passando, isso vai passar. Essa dor não vai permanecer. Permaneça buscando a vontade do Senhor sobre a sua vida. Ainda que você quer algo, Senhor, eu abro mão da minha vontade para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Isso é negar a si mesmo. Então não importa o Getsêmani que você esteja passando. Este é o caminho. Reconheça as suas fraquezas. Que você precisa da misericórdia e da graça do Senhor para continuar. Que você precisa da ajuda do seu irmão para te aconselhar. Para te direcionar. Ninguém caminha sozinho não, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Lá em casa está uma maravilha. Eu vivi tudo que eu nunca queria viver na minha vida. Mas estou vivendo e estou achando bom. Porque eu sempre gostei de estar sozinha. Eu sempre gostei. Eu vivi um tempo, Deus permitiu eu ficar na minha casa, só eu e ele. Eu achava tão bom. Mas aí Deus foi aumentando a família, mandou Jéssica, mandou Brena, aí mandou um netinho, aí mandou mais uma. Irmãos, não vale a pena viver o que a gente quer, não. A gente é egoísta. E Deus quer nos levar e nos empurrar para uma situação que pessoas estejam perto de nós, para que a gente possa transferir aquilo que o Senhor tem nos entregado.
para que assim como o Senhor nos libertou, Ele possa libertar os outros. Nós não podemos enterrar os talentos que Deus colocou nas nossas vidas. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós, para que outras pessoas pudessem ser livres. Vigiar e orar caminham o quê? Juntos. Quando Jesus estava ali sofrendo, precisando que alguém intercedesse juntamente com Ele, precisando que alguém estivesse vigilante, para que o inimigo, alguém não viesse atacar Ele pelas costas, estivesse ali vigilante com eles. Quando Jesus vira e volta, eles estavam o quê? Dormindo. Todos eles. E Ele vira e fala: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para trás, nós precisamos avançar. É um tempo de vigiar. Nós precisamos estar na brecha, intercedendo, porque nesses últimos dias a tendência é esfriar. Irmãos, por isso que Deus fala assim, que Ele ama o quente e o frio, que o morno Ele vomita. Ou você é, ou você não é. Ou você é quente ou é frio, é uma coisa ou outra. Deus não é termo. Ou é tudo ou é nada. Ou nós somos de Deus ou não somos. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos vigiar, porque os dias são maus. Provérbios 31:8. Abra a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Um bebê. Irmãos, nós temos que lutar pela vida daqueles que não podem fazer nada por si só. Então, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem seguido, os jovens aí que estão seguindo a internet, todo mundo. Porque daqui a pouco você vai achar que o errado é certo e o que o certo é errado. Por isso que nós não podemos nos calar e temos que interceder. Quando você souber de alguém, lute por aquela pessoa. Provérbios também fala assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Nós não podemos nos calar. Se não há nada que você não possa fazer, ore, interceda. Irmãos, nós não caminhamos pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos, nós caminhamos pelo que a palavra de Deus ensina. E nós não podemos caminhar pelo que o mundo está ditando para nós. Nós caminhamos pelos princípios da palavra do Senhor. Precisamos vigiar para não cairmos em tentação. Porque isso é muito sério. Daqui a pouco você acha que tudo é normal, que tudo é certo, esquece o que Deus ensina para nós. E o último, para a gente terminar. Vou perseverar. No tempo da adversidade, nós precisamos perseverar. Uma coisa que eu fiquei impressionada foi Jesus aqui. Nesse verso, olha no 42. Jesus já vira para o Pai e fala: passa de mim esse cálice, conforme não seja a minha, mas a tua vontade, né? E ele volta para os discípulos, eles estavam dormindo. E olha no verso 42, tornando a respirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, que eu estou vendo que eu não vou ter saída, eu vou beber, faça a tua vontade. Ele reconheceu que ele nasceu para fazer tudo o que o Pai chamou ele para fazer. E de novo ele faz a mesma oração. E ele volta de novo para os discípulos, que a coisa não estava fácil. Ele volta, achou outra vez dormido, porque os olhos estavam pesados. Havia uma opressão naquele lugar. Havia uma guerra espiritual. Às vezes você está passando uma opressão na sua vida, uma guerra espiritual. Mas eu quero dizer algo para você: persevera, continue. Não desista, não. Jesus foi um exemplo para nós. Quando você está ajudando alguém, e aquela pessoa você está tentando, você está evangelizando, você está lutando, parece que tem hora que você não vê resultado nenhum, dá vontade de desistir, dá vontade de abrir mão daquela pessoa e falar: ah, não, essa aqui não tem jeito mais não. Na nossa humanidade dá vontade. Jesus quantas vezes voltou lá para eles? De novo eles estavam dormindo. Não desiste não, às vezes você não vai colher hoje, mas amanhã você vai ver o resultado disso. Eu me lembro uma moça, mamãe está até, que ela era sócia do meu pai, ela namorava um dos sócios lá. Eu levava essa moça para a igreja. Ela ia para a igreja emburrada, uma vez eu levei ela para o monte.
E ela ia, eu não sei nem como é que ela ia. Depois ela chegava falando para o namorado dela, reclamando da igreja, falando. E eu levava essa menina no monte, Deus falava com ela ali, que estava livrando ela de um acidente, e ali eu semeando, e ela rejeitando. Quando eu vim para os Estados Unidos, depois de muito tempo atrás, a Karine, você lembra, mãe? Ligou para a mamãe e falou, cadê a Renata? Eu quero falar com ela. Hoje eu sou crente, eu sirvo a Jesus, estou na igreja. Irmãos, não olha para a circunstância agora. Você já pensou se Jesus olhasse por toda aquela opressão, as pessoas que ele mais confiava do lado dele, até os amigos o abandonaram. Você já pensou se Jesus tivesse desistido da missão que Deus colocou para ele? Não desista, ainda que você não está entendendo, ainda que está difícil. Porque você vai ver o fruto, talvez nem hoje, mas talvez até na glória. Porque vale a pena evangelizar, vale a pena lutar pelas almas, vale a pena convidar, falar do amor de Jesus, ainda que a pessoa te rejeite naquele momento, não importa. O importa é que nós temos que continuar caminhando com Jesus, temos que continuar orando, temos que continuar jejuando, temos que continuar. Não podemos voltar atrás. Ainda que esteja difícil. Ainda que seu Getsemane esteja difícil, precisamos prosseguir. Interessante que em Lucas 22, 43, põe aí. Depois de toda a dor de Jesus, pela terceira vez, quando ele volta, olha o que fala aí. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Você acha que você está sozinho, que as pessoas abandonaram você? Deus, ele jamais te abandona. Eu e você, jamais nós estamos sozinhos. Jesus achou que os seus discípulos, que ele confiava, aqueles 3 que amavam ouvir ele quando tudo estava bem, mas quando tudo estava pior, que ele precisava deles naquele momento, nem eles puderam estar com eles. Não preocupa quando as pessoas não estão com você, do seu lado nesse momento. Deus vai mandar reforço para você. Ele só quer que você não desista, que você persevere. E Deus envia um anjo ali, o anjo consolou Jesus. Você já pensou o que esse anjo não falou para Jesus? Jesus, o Pai te agrada. Jesus, parece que você está só, mas você não está só, eu estou aqui. Ele está te vendo, Ele está assistindo. Ele está vendo que todos te abandonaram, mas eu estou aqui. Você vai passar, você vai conseguir. Foi para isso que você veio, você vai conquistar um reino. Um reinado de pessoas, de vidas, de almas preciosas. Persevere, irmãos, vamos perseverar. Nas adversidades da vida, temos um exemplo a seguir, Jesus, o Filho de Deus, que conhece muito bem a sua dor. Ele te entende, ele sofreu por amor a mim e amor a você, para darmos o exemplo que nele todas as coisas são possíveis àquele que crê. Amém?